Vamos mostrar em 60 segundos como funciona o plugin Afiliados e Vendedores para o WordPress e o WooCommerce. Plugin desenvolvido por Diógenes Júnior para que você comissione afiliados e vendedores que consigam vendas para o seu site. Com o plugin Afiliados e Vendedores para o WordPress e o WooCommerce, você pode cadastrar quantos vendedores quiser, e eles vão poder criar links de afiliados para os seus produtos, ganhando assim comissões por cada venda. Você pode configurar diferentes porcentagens de comissão, configurar como seus vendedores serão identificados, via URL ou por cupom, plano de carreira e até mesmo um sistema de mononível. Já o seu afiliado conta com um painel de relatórios e gerador de links. O plugin Afiliados e Vendedores para o WordPress e o WooCommerce é compatível com qualquer tema e conta com diversos vídeos manuais mostrando como instalar e configurar. Gostou? O link de compra está na descrição do vídeo. Tchau!